Pregou agora o parecer na indicação número 45 de 2024. A autora da indicação é a doutora Érica Guerra da Silva. Matéria, projeto de lei 315 de 2023, que dispõe sobre o registro público de empresas mercantis e atividades afins e da outras providências. Lei 8.934, de 18 de dezembro de 1994. A relatora da indicação apresentada é a doutora Tereza Cristina Pantoja, da Comissão de Direito Empresarial. Com a palavra a doutora Tereza Cristina Pantoja. Obrigada, presidente. Essa indicação é muito oportuna, porque tem havido um movimento em Brasília para a eliminação dos vogais das juntas comerciais. Ora, essa instituição, primeiro que as juntas comerciais já existiam, né? Já existiam até nas ordenações, né? A partir do momento em que se formaram as relações comerciais e tal. E as juntas, já na lei anterior, que era 4726, anterior a essa lei de 94, que é 8934, já havia a figura dos vogais. O colégio de vogais é um sistema de pessoas oriundas de diversas instituições. Então, tem representante da Ordem dos Advogados, tem representante da Associação Comercial, tem representante da Federação das FEComércios da vida, tem representantes da CNN, das FIRJAN da vida, ou seja, são as associações que congregam os empresários. Então, são pessoas que já funcionaram como empresários, pelo menos por 5 anos. E aí, esse projeto de lei, eu vou tentar sintetizar para Vossas Excelências, esse projeto de lei tenta eliminar com a figura dos vogais a pretexto, porque os governadores do Estado são pessoas que, gabaritadas, foram eleitas, estão no exercício de uma função pública e devem ter o direito de escolher o presidente e o vice-presidente das juntas. Ora, a Lei 8934 determina que cada junta comercial tem um colégio de vogais, ou seja, e esses vogais são todos eles escolhidos pelo governador do Estado. Absolutamente todos eles, porque essas instituições enviam listas tríplices para o governo escolher. E o governador escolhe. Então, realmente, esse projeto de lei é disparatado. Por quê? Porque ele está querendo transformar em poder do governador algo que já é poder do governador. Já é o governador que escolhe. E não escolhe só o presidente e só o vice-presidente, escolhe também os demais membros do colégio de vogais. O presidente e o vice-presidente só são presidente e vice-presidente porque pertencem ao colégio de vogais, que é o órgão máximo da junta comercial. Então, é um projeto de lei despiciando. Há um ilustre doutrinador de direito comercial que funcionou por algum tempo como diretor do DREI. O DREI é o Departamento de Registro Empresarial e Integração, que, a partir do governo da presidente Dilma Rousseff, foi criado esse órgão, DREI, que assumiu as funções do antigo Departamento Nacional de Registro do Comércio. Mas faz exatamente isso. Por quê? Nós somos um país continental, nós temos 27 juntas comerciais, que são 26 estados e mais o Distrito Federal, e em cada estado, conforme o método de vida, conforme os hábitos culturais daquele estado, pode haver interpretação distinta sobre as leis federais. Nós não somos, por exemplo, como nos Estados Unidos, em que a gente tem um código penal em cada estado, ou um código civil em cada estado. Nós não somos assim, nós temos... As leis são federais, tá certo? Muito bem. Os estados complementam as leis federais, né? Tem essa competência concorrente dos estados. Mas ocorre, então, para que haja uma uniformidade nas decisões das juntas comerciais em todo o Brasil, por isso é que existe esse órgão que antigamente se chamava DNRC e atualmente se chama DREI. Esse professor de Direito Comercial, Direito Empresarial, André Santa Cruz Ramos, foi eleito
recentemente, há uns anos atrás, como diretor do DREI. E ele, então, enquanto diretor do DREI, ele pertence à Advocacia Geral da União, ele entendeu que era oportuno eliminar-se a figura dos vogais, porque funcionaria como um cabide de empregos. Na verdade, não é isso. O comerciante ou aquele que tem uma experiência na vida empresarial tem mais sensibilidade para a necessidade da celeridade nas decisões. Há movimentos, por exemplo, dos servidores das juntas comerciais que gostariam de ter um acréscimo salarial e gostariam de poder substituir os vogais. Ora, o que ocorre? Qual é a importância dos vogais? A importância dos vogais é porque tem a sensibilidade do que é relevante para um empresário. E isso ocorre também com a instituição do Tribunal do Júri. O que é o Tribunal do Júri? São cidadãos, não são juristas, são cidadãos que vão deliberar sobre crimes dolosos contra a vida. É setorial, são só para crime doloso contra a vida, mas são cidadãos de bem, pessoas comuns que não têm formação jurídica. E nem por isso se quer eliminar a instituição do Tribunal do Júri. Eu tenho para mim, na minha opinião, eu acho que qualquer instituição que enseje a participação de pessoas comuns ou de pessoas com uma determinada especialização são situações que permitem a participação da sociedade civil. Por outro lado, a ideia de permitir que um servidor de carreira funcione fazendo as vezes do vogal, ele jamais poderá fazer. Por quê? Porque é vedado ao servidor público de carreira exercer atividade empresarial. Então ele não há como ele perceber a necessidade de certas urgências ou de certas situações. Eu me recordo, é muito difícil até para os magistrados, que são pessoas gabaritadíssimas, pessoas que tramitam por um processo, por um concurso público e tal. Eu me recordo que a ministra Nancy Andrighi, quando foi corregedora, eu acho, do Conselho Nacional de Justiça, expediu uma determinação do Conselho Nacional de Justiça para todos os cartórios, até aí tudo bem, porque os cartórios são serventias do judiciário. Expediu que todos os cartórios comunicassem à junta comercial, ou se comunicassem com as juntas comerciais do Brasil todo, notificando as juntas comerciais sobre as procurações que os particulares faziam nos cartórios, quando essas procurações envolviam poderes relativos a empresas. Ora, as juntas comerciais, elas não se socorrem, elas não têm custas para isso. Então, não teria de quem cobrar essas custas. Então, ficou uma determinação, os cartórios faziam uma enxurrada de deliberações, de comunicações às juntas comerciais que não tinham onde botar, não tinha propriamente um arquivo onde colocar. Então, eu acho que é essencial que os vogais existam e que os vogais possam funcionar, porque não é como aquela situação que houve no passado de vogais que auxiliavam o magistrado, juízes classistas. Não é isso. A justiça do trabalho é uma justiça técnica. Não é isso. São vogais com experiência empresarial e que podem colaborar e muito para o funcionamento das juntas comerciais. E sendo que os servidores de carreira jamais poderiam ter essa sensibilidade. Então, por essa razão, eu opinei no sentido de que fosse criticado esse projeto de lei, que fosse desconsiderado esse projeto de lei, porque ele atende a um objetivo talvez mais mesquinho, talvez mais de curto prazo, de alguns servidores públicos, que não é o caso, porque as juntas funcionam muito bem no Brasil todo. Obrigada. Obrigado, doutora Tereza Pantoja, está claríssimo. Em discussão, para falar sobre o parecer? Sim. Então, Vossa Excelência tem a palavra, doutora Érica, que é presidente da comissão, fala por último. Boa tarde, presidente e demais integrantes da mesa. Não vou botar hoje. Meus colegas que integram o plenário,
tanto o plenário físico quanto o plenário virtual. Presidente, a figura do vogal como colaborador do judiciário. Agora, tá bonito. A figura do vogal como colaborador do judiciário não deixou na memória da história da magistratura brasileira, não deixou nem saudades e, sobretudo, não correspondeu à expectativa que inspirou a sua criação. Eu posso trazer, e isso me marcou muito, a presença dos vogais na Justiça do Trabalho. Um vogal representava o sindicato patronal e outro vogal representava o sindicato dos trabalhadores. O que se verificava na realidade é que tanto um quanto o outro representava o governador e a liderança política no momento da nomeação. O político de prestígio pegava um dos sindicatos representantes dos empregados e outro do empregador, levava para o ministro do Trabalho e o ministro nomeava. Então, não tinha representatividade nem de uma classe, nem de outra. E, por vezes, dificultava o trabalho técnico do juiz. E foi justamente a partir dessa percepção que foi extinta a figura do vogal. Então, não existe mais vogal, e verificou-se que não levaria nenhuma contribuição e nenhuma colaboração, como se presume, a experiência da classe empresarial, a experiência da classe trabalhador. Eles representavam a vontade do deputado federal ou do governador, que, com prestígio junto ao ministro do Trabalho, o nomeou. De sorte que, confesso que essa figura do vogal é uma figura que teve esse passado pouco louvável, pouco justificável, daí a sua extinção no Poder Judiciário. A comparação com o júri é uma comparação que não tem nenhuma lógica, uma vez que o júri elenca a garantia dos direitos fundamentais. Talvez a instituição mais democrática, porque o povo é convocado e é chamado para julgar o seu conterrâneo, o seu par. Então, não me parece apropriada essa comparação. O Instituto, contemplado no artigo 5º da Constituição Federal, com a figura do vogal. Eu apenas quero fazer essas considerações, presidente, apenas para não me omitir quando eu podia dar essa modestíssima colaboração fazendo essas pontuações. Muito obrigado. Obrigado, irmão. Doutor Carlos Sampaio. Doutora Érica, eu vou deixar a Vossa Excelência por último. Enfim, Senhor presidente, senhores membros da mesa, senhores e senhoras membros da mesa e meus colegas do plenário virtual e do plenário físico. Na realidade, eu acho extremamente útil a existência de vogais que seriam, digamos assim, podem ser leigos em direito, mas que conhecem o comércio. Antigamente, quando surgiu o direito comercial, e o direito comercial, como nós sabemos, era diferente do direito civil, do direito romano, os juízes do direito comercial eram todos comerciantes. A ideia era que os comerciantes que julgavam os comerciantes. Aqui, no caso, estão querendo substituir vogais que têm experiência no comércio, que conhecem o comércio, por burocratas.
por burocratas, funcionários públicos, que não entendem nada de comércio, nunca comerciaram. Então, eu concordo com o parecer da doutora Tereza Pantoja, me parece extremamente sagaz, extremamente correto, no sentido de não darmos um passo para trás e entregar a burocratas essa atividade que cai tão bem entre os comerciantes. Muito obrigado. Comerciantes que eu falo aqui são empresários, né? Eu sou antigo do tempo do direito comercial. A gente falava comerciante em vez de falar empresário. Muito obrigado. Obrigado, Carlos Pai. Doutor Paulo Leal, diretamente de Santo Ângelo, de sua espetacular biblioteca. Doutor Paulo Leal, Vossa Excelência tem a palavra. Eu cumprimento o presidente Sidney Sanches, em nome de quem cumprimento todos os participantes aí do plenário. Eu não ia falar e dificilmente falo nas nossas plenárias, mas com relação ao que disse aí o doutor Edmundo, eu quero fazer uma manifestação em relação a isso. Foi o maior erro que a Justiça do Trabalho já cometeu até hoje, foi a promulgação dessa emenda constitucional número 24, de 9 de dezembro de 99. A participação dos juízes classistas do Justiça do Trabalho foi uma das poucas vezes que a sociedade civil participou do Poder Judiciário e participou arejando o Poder Judiciário. A existência de representantes de trabalhadores e de empresários, embora se possa questionar a forma de indicação, sempre permitiu que a Justiça do Trabalho permanecesse próxima tanto do mundo do trabalho como do mundo das empresas. E a aprovação dessa emenda constitucional em 99, ela produziu um impacto terrível na Justiça do Trabalho, que se burocratizou. Hoje não há mais contato algum. Havia ainda, de certa forma, nas salas de audiência, e agora, inclusive com as audiências virtuais, nem isso mais ocorre. Então, a presença, assim como o empresário deve participar das juntas comerciais para trazer as suas experiências, né, por meio da representação das juntas, na Justiça do Trabalho ocorria a mesma coisa. Eu quero só deixar bem claro, doutor Edmundo, talvez, eu como advogado trabalhista, já que milito há 40 anos, acompanhei de perto a participação dos juízes classistas, haviam problemas sérios na questão da indicação, mas foi o maior erro, inclusive de uma parte preconceituosa do movimento sindical, que não cumpre aqui explicar as razões pelas quais fizeram isso, combater a representação classista, né? Exatamente em função da crítica que faziam à forma de escolha, mas foi o maior erro cometido até hoje na Justiça do Trabalho, foi a emenda constitucional número 24. E o maior erro ainda do movimento sindical apoiar isso, porque a Justiça do Trabalho, a partir daí, se burocratizou. Então, a participação da sociedade no Poder Judiciário, ela é saudável e precisa ser incentivada. Era isso que eu gostaria de dizer apenas. Muito obrigado. Obrigado, doutor Paulo Leal. Recomendo a todos a leitura do artigo do Dr. Paulo Leal na edição deste mês da revista Justiça e Cidadania sobre Teixeira de Freitas, no espaço do IAB. Parabéns e obrigado aí pela sua contribuição. Doutora Érica Guerra, última inscrita, para depois passarmos à votação. Doutora Érica, a palavra é sua. Abriu o microfone. Abri, presidente. Agora Muito sim, obrigada. agora sim. Boa noite a todos e todas. Cumprimento a mesa na pessoa do nosso presidente, doutor Sidney Sanches. Cumprimento os presentes no plenário, na pessoa da doutora Tereza Pantoja, nossa primeira vice-presidente, que hoje aí muito bem representa a nossa comissão de Direito Empresarial, e ao plenário virtual, na pessoa da doutora Gabriela Medina, que aí já está ativa na Comissão de Direito Empresarial, participando hoje virtualmente, que tomou posse semana passada. Que seja sempre um incentivo vê-la sempre aqui na sessão plenária. Presidente Sidney, eu pedi a palavra para fazer duas manifestações. Eu fiz uma manifestação por escrito, no chat, que eu peço ao presidente que, se possível, faça a leitura.
e venho fazer uma manifestação a respeito do parecer da doutora Tereza Pantoja, apenas só para colocar que a doutora Tereza Pantoja, durante muitos anos, ocupou o cargo de vice-presidente da Junta Comercial do Rio de Janeiro, da Juscerja, e sabe, aí com uma vasta experiência, né, não só de vice-presidente da Junta Comercial, mas de professora da nossa matéria de Direito Empresarial, da importância que tem aí a Junta Comercial, o conhecimento técnico dentro da Junta Comercial que o Vogal representa, para que o empresário possa cumprir sua obrigação elementar de manter aí o arquivamento, o registro na junta dos seus atos praticados aí no curso de sua atividade. Então, a Comissão de Direito Empresarial, aí, de uma forma unânime, aí, aceitou, votou e aprovou o parecer de doutora Tereza Pantoja, nosso presidente. Essa manifestação que eu faço sobre parecer, e a outra que eu fiz aí por escrito no chat, que eu peço ao presidente que, aí sendo oportuno, que ele manifeste também. Doutora Érica, obrigado, enfim, pela manifestação. Com relação à sua mensagem no chat, eu já conversei com a doutora Tereza Pantoja, enfim, esse caminhamento tem que ser feito em conjunto com a forma pela qual a Secretaria deu andamento ao nosso procedimento interno, então está aqui, enfim, ficará, né, para nova oportunidade. Bom, não havendo mais quem se manifeste, em votação, peço que façam uma enquete virtual, sim pela aprovação do parecer, não pela rejeição e abstenção. Enfim. Aqui no plenário há uma aclamação e no plenário virtual, aprovado por unanimidade, aclamando. Parabéns, doutora Tereza Pantoja, parabéns à comissão pelo trabalho. Estava claríssima a questão e muito bem posta. Muito obrigado.